Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé. Nós estamos no nosso segundo ano. O livro para meditação é Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mas antes um pouquinho de nós falarmos desse capítulo, nós vamos conversar um pouco sobre como é que foi a escrita desse livro. As fontes prováveis desse livro, meus amados irmãos, são a Septuaginta, o Antigo Testamento grego e relatos das testemunhas oculares de Jesus, pessoas que conviveram com Jesus Cristo. Esse livro ele não tem um escritor definido, mas acredita-se pelo tipo de escrita ser muito parecido com o de Paulo. Então há essa situação também. Principais personagens: Timóteo, Moisés, Melquisedeque, Jesus Cristo, anjos e os heróis da fé. Uma outra situação interessante sobre esse livro, meus amados irmãos, é porque ele é o livro que mais cita o Antigo Testamento, com aproximadamente 30 ocorrências. E Hebreus é o único livro da Bíblia que declara Cristo como sumo sacerdote. Então, esse é o único livro que faz isso, meus amados irmãos. E no capítulo 11, versículo 6, esse capítulo 11, meus amados irmãos, é aquele capítulo famoso de Hebreus que ele trata da galeria da fé, daqueles irmãos que se destacaram na fé. E uma coisa interessante, no versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, meus amados irmãos? Então, esta situação daqueles que o buscam. Agora vamos fazer dois relatos aqui interessantes. No versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Muito bem, meus amados irmãos, esse homem, ele creu de uma forma extraordinária. É uma das maiores demonstrações de fé
Nós temos muitas demonstrações de fé, mas esta é uma considerável. Por quê? Por um motivo simples, meus amados irmãos. Hoje, alguém dizer que o homem foi à Lua é comum. Uma sonda foi a Marte, um bicho, um foguete, um negócio assim. Agora, naquele tempo que nem chuva existia, meu amado irmão, e o cara fazia um barco, ele não tinha noção do que era um barco. O local onde Noé vivia é no meio do deserto. No meio do deserto. As situações desérticas estão ao redor dele lá. Agora, uma questão interessante, meus amados irmãos. Vamos fazer a leitura agora do versículo 5. Olha só que coisa interessante. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Agora, meus amados irmãos, vamos pegar esses dois irmãos, Noé e Enoque, e vamos trazer para os nossos dias. Deus mandou você construir um barco e juntar a sua família e colocar dentro. O que você está fazendo, meu amado irmão? Minha amada irmã? O barco é a sua casa, meu amado irmão e minha irmã. Este é o que Deus mandou fazer. É muito bonito quando a gente lê na vida dos outros, exemplo de fé. Imagine 100 anos fazendo um barco. Imagine você, meu irmão, construindo a sua casa com a sua família. A casa que eu digo não é a casa física, não, é o seu lar. E Deus te deu a oportunidade de você salvar a sua família. Criou esse barco na sua vida. Assim como Noé foi usado para fazer aquele barco, salvar a família dele, e junto com a família dele, todos aqueles a quem Deus o entregou. E Deus entregou os animais a eles. E a você Deus está entregando pessoas, meu amado irmão, minha amada irmã. Lembre-se disso. Agora vamos para o exemplo de Enoque. Se você fizer isso, meu amado irmão, você vai acontecer o que aconteceu com Enoque. Enoque agradou a Deus. Sim, porque sem fé, como diz no versículo 6, é impossível que o homem agrade a Deus. Tem que ser pela fé. Tem que ser as atitudes do homem, de Deus, pela fé. Meus amados irmãos, Noé foi estabelecida a fé no versículo 6. Noé, no versículo 7, fez aquilo que Deus mandou e Enoque agradou a Deus. Então, aqui, quando você faz aquilo que Deus manda, ele se agrada de você. E a recompensa é a salvação. Agora, meu amado irmão e minha amada irmã, a pergunta que não quer calar: o que você está fazendo para salvar o barco da sua casa? O barco dos seus amigos? O barco que leva seus amigos? O barco que leva a sua família inteira? Pense nisso, meu amado irmão. Reflita, pondere, ore a Deus
para que Deus traga discernimento e entendimento através do Espírito Santo que está dentro de você, para que você seja encontrado na galeria da fé. Amém, meus amados irmãos? Um bom dia, que Deus abençoe neste dia.